Vamos agora partilhar, um pouco sobre a história, dando continuidade a essa reflexão sobre o cânon, sobre o Concílio de Jamnia. Então, quando nós vamos, adentrando na história, dessa composição do cânon sagrado, nós não podemos esquecer desse fato, histórico que se faz muito importante dentro da história, de Israel, mas também que influencia a nossa vida cristã, né? Então nós vemos, que na história, lá na antiguidade, por volta do ano 66 e 70, houve ali uma grande revolta dos judeus contra Roma, né? Até que no dia, ali, por volta do ano 70, vai acontecer, a invasão, de Roma, aliás, a invasão de Jerusalém, por Tito, que era ali, um comandante romano, onde ele vai sitiar a cidade e vai saquear a cidade e destruir o templo também, né? E juntamente com o templo foi se destruído também as Sagradas Escrituras e tudo aquilo que estava vinculado, a esse templo, ao culto judeu, né? E é claro, com essa perseguição dos romanos para com os judeus, esses grupos eles começam a se afastar, né? Então, essas Sagradas Escrituras, por exemplo, os próprios textos de Qumran, podem ter sido ali, fechados naquela caverna, escondidos naquela caverna para proteger, da perseguição também. E ali, a história vai dizer que alguns fariseus, que residiam em Jerusalém, eles vão, por volta ali, depois da perseguição, eles vão sair de Jerusalém e eles vão se situar numa cidade chamada Jamnia. E ali eles vão, fazer, como que eles vão fazer um concílio, para decidir quais seriam os textos que eles considerariam sagrados, inspirados por Deus, né? E ali, é claro, no contexto histórico, desse concílio, é claro que ali, eles já começavam a perceber que os cristãos usavam o texto que eles usavam, então eles vão começar a perceber todas essas coisas, então eles vão ali, como que fazer esse concílio para que, dentre algumas coisas, pudessem também considerar, os textos sagrados ou colocar critérios para que fossem ali, discernidos, para que pudesse reconhecer esses textos, né? Por isso que eles vão fazer aquela retirada dos textos, deuterocanônicos, aqueles textos que nós havíamos meditado, falado, nos outros, nos nossos outros vídeos, lá que são os textos os textos antigos, da Sagrada Escritura, que são lá, os textos de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, também os 2 livros de Macabeus e os pedaços, do livro de Esther e do livro de Daniel. Então, lá nesse concílio, eles vão ali, refletir sobre isso, e vão, é claro, por conta de muitas circunstâncias, que também não vale a pena a gente ficar aqui falando, porque é uma história muito longa, né? Então, ali eles vão reconhecer, os livros, na concepção deles, os livros inspirados, e vão retirar esses acréscimos, que eles vão chamar de deuterocanônicos, né? E esses acréscimos são esses livros que nós falamos juntamente com os 7 livros, que nós falamos juntamente com aquelas partículas do livro de Daniel e do livro de Esther. E em Jamnia eles colocaram ali 3 critérios básicos, para que pudessem declarar um livro inspirado por Deus. O primeiro critério, ele deveria ter sido escrito, o livro, para que ele pudesse ser considerado inspirado, ele deveria ter sido escrito antes de Esdras e Neemias, antes de Esdras e Neemias, ou seja, antes do exílio, ou seja, antes dessa volta do exílio,
onde eles voltam, né, do exílio para a sua terra. Então ali o que vai acontecer, né, esse Esdras e Neemias, né, ali diante daquilo que na volta deles, né, vão ler, né, o texto da lei e ali, né, eles vão fazer uma aliança, né, com Deus, né, segundo aquela lei. Então eles vão dizer que todos os textos que foram escritos depois, posteriormente a Esdras e Neemias, eles não podem ser considerados sagrados, porque a aliança também que o povo fez com Deus foi através daquela lei, né? Ou seja, daquele texto que foi lido lá na volta deles, né, para a sua terra. Depois, um segundo critério, eles deveriam ter sido redigidos em hebraico, né, que eles chamam a língua sagrada. Por que isso, né? Porque alguns textos antigos, esses, por exemplo, dos 7, né, livros de Tobias, aí Eclesiástico, Sabedoria, esses livros eles foram escritos em grego, né? É claro que eles podem ter sido escritos em hebraico e de repente traduzidos para o grego. O próprio livro do Eclesiástico fala sobre isso, né? Onde lá vai dizer que aquele livro ele foi traduzido, né, do hebraico para o grego, né? Existe ali o próprio relato do texto, né, que vai falar sobre isso. Mas aqueles livros que foram escritos em grego, eles não seriam considerados, ou grego ou qualquer outra língua, né, deveria ter sido escrito em hebraico para ser considerado livro inspirado. Por isso que também esses trechos do livro de Esther e do livro de Daniel, eles foram retirados, porque esses textos eles foram escritos em língua grega e não em língua hebraica, né? Por isso que se reconhece esses textos que eles não foram escritos junto com o bloco, por exemplo, de Daniel, né? Esses pedaços, eles não foram escritos juntamente com o resto do livro de Daniel, porque o livro foi escrito em hebraico e depois foi acrescentado essas partes gregas, né? Escrito em grego, né? E depois também, né, o terceiro critério que eles colocaram, né, que eles deveriam, né, ter sido escritos no território de Israel. Então, todos aqueles textos que foram escritos fora do território de Israel, eles não poderiam ser considerados inspirados. Então, nós vemos aí essas condições, esses critérios do Concílio de Jâmnia para reconhecer um texto como inspirado por Deus, né? Então, o primeiro critério deveria ter sido escrito antes de Esdras e Neemias, deveria ter sido redigido na língua sagrada, no hebraico, e também eles deveriam ter sido escritos dentro do território de Israel e não fora em terras estrangeiras. Então nós vemos esses três critérios e foram esses critérios que foram usados para retirarem esses textos, esses 7 livros, mais esses acréscimos do livro de Esther e Daniel da Sagrada Escritura e considerá-los livros deuterocanônicos. Então, para que a gente possa aí entender, né, o porquê também dessa diferença entre a Sagrada Escritura católica e a dos protestantes, né? Não é que eles retiraram textos da Bíblia deles, não é isso. Eles assumiram um cânon, né, que era o cânon lá de Jâmnia, que é o cânon dos judeus, né? Porque Lutero assim o fez, né? Então nós precisamos ir aí entendendo até para que a gente possa não criticar, né, sem saber o porquê das coisas, né? É importante a gente saber o porquê que foi feito isso, né? Para que a gente possa também entender, né, o porquê também que a igreja continuou com aquele cânon que era usado lá pelos primeiros cristãos na antiguidade.